Mas ele tinha algo. Alguém está pedindo a continuar. Mas ele tinha algo que despertou o interesse de Karl Barth, que era a questão da experiência espiritual de cada um. A subjetividade da fé era mais importante do que a objetividade da fé. Quando você fala de subjetividade da fé, você está falando da minha experiência, da tua experiência. Quando você fala da objetividade da fé, você está falando da teologia. Então, o Karl Barth se apaixonou muito, só com essa ideia, ele frequentou, leu bastante, só que ele descobre, né, ele tem insights como esse filósofo, teólogo, o Kierkegaard, ele excluía a importância, o papel da igreja. Ele excluía o papel da nossa comunhão, né? Da igreja, do projeto de Deus para o homem. Então, ele se sentiu muito incomodado, embora se apaixonasse primeiramente com as ideias do Kierkegaard. Ele mesmo vai dizer, o Kierkegaard, ele não fala nada da importância da igreja, não existe teologia sem igreja, não existe igreja sem teologia, e o Kierkegaard colocou, então, aí fora essas vivências nossas, por exemplo, a construção de igreja, né? Essa vivência nossa de igreja. Ele abandonou o Kierkegaard, ele disse aquela frase, né? O Kierkegaard, ele é um estudioso que todo teólogo, todo estudante de teologia deveria passar pela escola dele. Mas ficar lá, estudar, tem que passar por lá, mas tem que ficar lá o mais rápido possível, ficar lá e sair de lá o mais rápido possível e não voltar mais lá. Então, com isso, ele rompe lá com o Kierkegaard. Depois, nós vamos ter vários movimentos que vão acontecer no século XX. Nós temos a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial aconteceu um fato que eu não falei na palestra, né? Aconteceu um fato que reuniu o Karl Barth e alguns outros teólogos, como o Bonhoeffer. Eles não concordavam, ele não concordava com a ideia da teologia da Igreja da Alemanha se aliar ao nazismo, entendeu? Então, houve um documento, ele se pronunciou, mas eles foram rechaçados e, com isso, eles, então, tiveram que se reunir de uma maneira clandestina. Essa reunião que eles faziam, então, foi chamada de Igreja Confessante. Então, nós tínhamos aqui duas igrejas. Uma igreja, né, que também defendia a raça ariana, entendeu? Que defendia aquele nacionalismo e rechaçava todos os que não faziam parte da tribo. Então, mas concomitante a isso, que diga-se, pois, o Karl Barth, junto com outros, se reuniu de uma maneira muito clandestina. Esta igreja foi chamada de Igreja Confessante. Tá? Um outro teólogo que vai surgir foi o Bultmann. O Bultmann, ele é realmente um teólogo liberal. Ele enxerga nas Sagradas Escrituras um livro, um enredo cheio de mitos, tá? Portanto, não seriam verdades, mas seriam mitos ou interpretações de autores, né, que resolveram escrever as Escrituras. E o papel da teologia seria, então, tirar todo o mito da Bíblia
e o que sobrar é aquilo que tem que ser crido. E ele cria um método chamado de desmitologização da Bíblia. Então, isso foi o Rodolfo Bultmann. Tá? Logo após ele, aliás, concomitante, nós temos o Bonhoeffer. O Bonhoeffer, ele é o pai da teologia secular. E aí isso me chama a atenção, porque a teologia secular, ela também dá sinais aí, ou aqui ou ali, a secularização da fé, né? E ele é ele vai dizer nessa teologia secular dele, ele vai dizer que o Deus que nós acreditamos, que a academia e que a igreja acredita, esse Deus está sendo expulso do mundo. Ele não tem mais lugar no mundo. Por quê? Porque a ciência e o avanço da tecnologia nos mostram que esse Deus é um Deus desnecessário. Oh. Mamãe, deixa eu ver aqui com a minha cachorrinha ali. Maggie? Que gritou? Não. Então, querido, veja bem, depois que eu fiz tudo isso, eu mapeei tudo isso, eu fiz uma síntese, aí eu entrei na teologia pós-pandemia. E eu citei 4 coisas que eu julgo. Como é que a teologia ela vai ser construída logo após a pandemia? Eu me concentrei na teologia, tá? Mas muito embora eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu citei, eu acho que eu citei 4 coisas, que ficou claro nessa pandemia, é a instrumentalização da comunicação. A comunicação, ela não é mais uma comunicação construída com pessoa a pessoa. Agora é uma comunicação virtual, instrumentalizada. Isso se consolida na pandemia, porque isso já vinha, e é o que veio para ficar, e nós temos também que nos aprimorar essa nova maneira de construir teologia. Deixa eu abrir aqui a porta para os meus cachorros, que querem sair. Vamos aqui. Vai, Meg. Pastor Antônio é gente fina, mas anda com a cachorrada, né? Eu vou aproveitar para pegar uma água ali e já volto. Então, querido, aí veja bem, essa instrumentalização, que eu era um dos críticos, entendeu? Nós temos que nos render a ela, não adianta, nós não podemos ficar para trás. Agora, eu disse, aliás, o principal outra coisa, eu nem sei se vai dar para falar aqui, mas tudo bem. O que me chama a atenção nessa pandemia foi assim, eu vi que a teologia ela se tornou necessária. Ela se faz necessária. E por que ela se faz necessária? Necessária é aquilo que você não tem como não ficar, não tem como desfazê-la, não tem como você optar. A teologia não é uma opção. A teologia passa a ser uma necessidade. Por quê? É claro que eu teria que definir o que é teologia, mas eu vou falar isso um pouco mais para frente, se der tempo. Por que a teologia ela se fez necessária? Quando eu estou falando teologia necessária, eu estou falando da fé, estou falando da igreja. Porque a pandemia nos mostrou uma coisa. A pandemia nos mostrou que a ciência que até então era muito defendida pelos teólogos que eu citei o nome, Karl Barth, Kierkegaard, Rodolfo Bultmann e o Bonhoeffer, eles que defendiam a ciência, nós viemos agora em 2020
nós estamos diante de uma realidade e que nós temos que aproveitar essa realidade. Qual é a realidade? A ciência não deu conta de um vírus o qual nos tornou refém dele. Nos tornou refém. Então, a ciência ela é limitada e nessa limitação, né, por incrível que possa parecer, eu não sou pessimista nesse sentido, porque aí meu pensamento vai lá para Habermas, é um filósofo alemão que está vivo até hoje. Ele já deve ter uns quase 99 anos, mas ele disse assim, num congresso que ele participou com o Papa Bento XVI, antes de ser Papa, a fé no século XX, ela nunca esteve tão viva quanto em tempos mais sombrios. Ou seja, ele quer dizer que a fé nunca esteve tão viva quanto esteve na Idade Média, quando esteve, né, na Reforma Protestante. Isso tem um grande significado para nós que somos pastores. Por quê? Por que tem um grande significado? Porque, a despeito de que muitos vão dizer que as igrejas vão fechar, que cada um vai procurar, talvez a igreja não se erga, ou a fé vai acabar, a teologia já morreu, essa teologia já está arquivada, já está no arquivo morto da história. A despeito disso, eu creio que não. Pelo contrário, essa pandemia veio nos mostrar algo que nós precisamos fazer uma leitura. Eu sempre costumo dizer, se isso não for feito pela sociedade secularizada, pelo menos tem que ser feito pela igreja. O Bonhoeffer, ele disse, numa das falas dele, que Deus foi expulso do mundo, que esse Deus não ocupa mais o lugar, porque esse Deus, até aqui, Bonhoeffer, ele só serviu para atender os pedidos daqueles que dependem dele. Aí eu disse na minha palestra que se o Bonhoeffer tirou Deus do mundo, nós temos o dever de trazê-lo de volta. Nós temos o dever de trazê-lo de volta. E essa é a oportunidade. Então, eu tenho uma visão positiva daqui para frente. E uma das coisas, por que ela se tornou necessária? Por conta, de novo, daquela subjetividade. Quando eu falo de subjetividade, eu estou falando da tua experiência pessoal com Deus, entendeu? Então, essa subjetividade, ela só mostrou a dimensão em que ela está, também nessa pandemia, pelas redes sociais. Cada um de nós pode abrir um canal no YouTube ou lá no Facebook, seja lá qual for a plataforma, e ali defender a ideia dele. Entendeu? E ali ele defender a ideia dele. E o curioso é que muitas pessoas, sem nenhuma preparação teológica, sem nenhuma preparação acadêmica, arrebanham quase 1 milhão de seguidores. 1 milhão de seguidores. Então, isso é que eu quis chamar a atenção de nós aqui, né? E depois eu até falei em outro momento que a teologia é instrumento de solidariedade, ela não é instrumento de disputa. Ninguém pode querer disputar com ninguém, entendeu? A teologia, ela é um estudo em si mesmo, estudo de Deus. Deus é um Deus em si mesmo. Então, o que ocorre é assim, né? Essa subjetividade ganhou vozes, ganhou muitas vozes. Hoje você tem as mais diferentes vozes. O que você quiser escutar, você escuta. O que você quiser ver, você vê. Mas a teologia, ela precisa não abdicar disso jamais, desse instrumento que aqui está, que se chama rede social. Você pode até colocar um fundo atrás e mostrar. Ela não pode abdicar, né, disso, e ela também tem que fazer, ela tem que mostrar para o que ela veio e para o que ela serve. Para o que ela veio e para o que ela serve. Então, tudo isso são coisas, são lições que eu vejo, que eu pude, assim, estar
trazendo para o nosso debate naquela palestra que eu dei. Tem a questão da subjetividade, que são muitas vozes. E aí eu disse assim, em relação a essa pluralidade de vozes que nós estamos ouvindo, é muito importante que o candidato ao Ministério Pastoral ele tenha um embasamento, né, para não ter que... Ele tem um embasamento para que ele mesmo justifique a fé dele, como diz o apóstolo Pedro, né, para que nós saibamos responder a razão da nossa fé e não ser engolfado por isso. Então, até disse uma frase lá, que quem não faz teologia peca. Muito embora eu sei que tem muitos pastores que são muito bons em termos de Bíblia, tudo, que nem cursaram a teologia. Eu também citei alguma coisa que essa pandemia nos mostrou também algo muito interessante que a gente também estava esquecendo. Não é que a gente estava esquecendo, tá entendendo? Eu vejo um mundo, sobretudo em as tribos, né? Que compõem, né? Os grupos que compõem essa sociedade. A gente viu um espírito de solidariedade, entendeu? Então, eu acho, aí eu disse também, se eu não me engano, que a teologia ela é esse instrumento de solidariedade. Se ela não... E por que eu disse que ela é um instrumento de solidariedade? Eu citei isso mais em outras vezes. Porque ela prega o Cristo da cruz. Ela prega o Cristo da cruz. Entendeu? Ela defende o Cristo da cruz. Esse Cristo da cruz é o Cristo da reconciliação. Da reconciliação. Então, a teologia, nesse sentido, nós aprendemos nessa pandemia, não sei se vocês vão concordar comigo, que houve sim um espírito de solidariedade. Muitos irmãos, aqui mesmo no grupo da Associação Norte, me mandaram seus vídeos, façam assinatura no YouTube, nós precisamos alcançar 1000 inscritos para fazer a manutenção do canal. Você vê que nessa hora existe uma situação onde nós temos que criar pontes, caminhos para nos fortalecer, para nós fazermos, não frente, mas para nós perpetuarmos aquilo que acreditamos e aquilo que nós defendemos como fé. Então, tudo isso eu mostrei dentro do que a gente aprende, o que a teologia ela vai, qual é o caminho dela pós-pandemia? É morrer? A igreja vai morrer? Não. Não. Pelo contrário. Pelo contrário, ela se faz necessária porque existem muitos atores nesse jogo. Existem muitos porta-vozes nesse jogo. E nós não podemos nos recuar. Nós temos que, de alguma maneira, se fazer presente, usar e saber usar esse mecanismo. O pessoal critica aí. Hoje tudo é visual. Tudo tem que ter visual. Hoje tudo é imagem. Meu irmão, isso quem diz não sou eu enquanto teólogo. Eu, como psicólogo, até poderia pensar que é interessante. O visual sempre atrai. O visual sempre atrai. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o que nós estamos fazendo aqui, e o que nós vamos fazer daqui para frente, inclusive nos cursos de EAD que virão, e que é uma facilidade, é menos custo para o aluno, porque não precisa pegar ônibus, nem pegar trem, nem metrô para chegar até o seminário. Mas uma coisa assim que é importante observar é que nós somos aqueles que iremos manter, né, esse pensamento teológico e temos que nos aprimorar nesse movimento de transmissão, nessa nova etapa da nossa comunicação. Nós não podemos nos
nos apresentar de qualquer jeito. Quem pode fazer isso são aquelas pessoas que já têm lá os seus milhões de seguidores, né? Mas nós precisamos, então, aprimorar. Aprimorar por quê? Porque, na verdade, eu mesmo estou aprendendo. Eu mesmo estou aprendendo esse processo todo. Eu era crítico, hoje eu não sou mais. Por quê? Porque essa ferramenta aqui é uma ferramenta de evangelização que alcança dimensões que nós não temos nem ideia. Então, o tempo de pregar na praça e cantar e reunir os jovens e fazer apelo, eu acho que esse tempo está ficando para trás. Não estou dizendo que isso não seja bom, porque hoje isso facilita. Vocês estão me assistindo sem ter saído das suas casas e terem vindo até aqui na moto. Eu estou entrando aí porque vocês estão me permitindo. Aí, para encerrar, então, na verdade, assim, eu citei aquele texto de Judas, né, que é um texto... Eu acho muito bonito esse texto, porque ele nos convida a lutar por uma fé que foi dada aos santos. Quando ele diz lutar, é porque ele está mostrando que não seria tão fácil. E ele não tinha nem ideia do que viria. Não seria tão fácil construir esse edifício de fé ou esse edifício teológico. Ele estava muito preocupado com o ensino, ao ponto dele dizer, ele fala do falso profetismo, falso professor, do falso mestre. E ele vai dizer, foi o texto que eu tive como base lá na minha aula. O apóstolo Judas diz: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Então, todo mundo conhece a história de Caim, todo mundo já ouviu falar a história do Balaão e todo mundo já ouviu falar na história do Coré. Se fosse sintetizar uma palavra que eu diria para Caim: inveja, concorrência, Balaão, dinheiro, Coré, rebeldia. Então, isso aconteceu no passado, no início, no meio, está acontecendo agora, por isso que eu disse que o curso teológico ele se faz necessário para nos dar uma base, para nos dar um ponto de apoio, mas desde que nós não fiquemos na academia estéril, mas que façamos da academia um sentido de existência, mostrar para mostrar para a igreja onde nós vivemos a comunhão, e que a teologia não é uma questão só intelectual, ela também é uma vivência. O cuidado com essa questão da teologia liberal foi por meio dela, eu já estou encerrando, que muitas teologias elas foram surgindo. O nome já diz, liberal, entendeu? Mas não é bem assim, libera tudo. Eles têm um método. Eles têm um método que é o método racional para interpretar as Sagradas Escrituras, e a teologia nossa é uma teologia ortodoxa. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eu vou ter que sair daqui a pouco. Uma coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos, que isso no nosso meio não é tão fácil quanto na Igreja Católica. Eu vou dar um exemplo de como isso funciona na Igreja Católica. A Igreja Católica ela é formada por episcopados. Dentro desse, e também é formado de congregações religiosas, dominicana, franciscana, beneditina e tal. Quando um bispo manda um aluno dele para um seminário, ele faz uma leitura do perfil teológico daquele seminário. Tá? Ele faz uma leitura. Então, ele diz assim, não vou mandar para São Paulo, porque a teologia de São Paulo é uma teologia mais liberal. Eu vou mandar para o Rio de Janeiro, porque lá o bispo de lá é um bispo mais conservador. O provincial de uma congregação, que seria o abade, seria o diretor,
ele também faz, e ele cria o próprio seminário. Tudo por quê? Por conta do perigo que é essas correntes teológicas que existem nos mais diferentes lugares. Então, por exemplo, se você for estudar uma teologia na PUC, com certeza você não vai estudar uma teologia ortodoxa, né? Se isso for dividido com alguém, não for verdade, mas pelo menos é o que eu penso. Aí, se você for estudar numa escola, Mosteiro de São Bento, ali você vai mais para o lado da ortodoxia, do ponto de vista católico. Do ponto de vista católico. Do ponto de vista evangélico, isso não muda. Então, o seminário, ele é de suma importância para fazer esse caminho, entendeu? Claro que o nosso seminário ele é interdenominacional, mas ser interdenominacional não significa que nós estamos abrindo mão daquelas verdades que nós acreditamos, entendeu? Então, por isso, nós teríamos que ter um certo cuidado com esse movimento aí da teologia liberal, porque ela está tão presente quanto no século XVIII para o século XIX. Foi isso. E obrigado por terem me ouvido. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Antônio. O pastor Antônio vai entrar em outra live agora, né, pastor? Vou. Então, eu quero agradecer aí a sua participação. É uma bênção mesmo. Essa questão da teologia liberal, ela tem povoado, aí tem cercado aí os nossos arraiais, né? Eu acho que todo cuidado é necessário, a gente não pode desprezar isso, né? E uma outra questão é a questão que você disse também a gente precisa repensar, né? Isso aí é uma coisa que a gente tem falado recorrentemente aqui nesse grupo, que é a questão de repensar a igreja, né? A gente está precisando fazer uma releitura da igreja. A gente precisa, de alguma maneira, entender que muitas mudanças foram provocadas, já vinham acontecendo, né? Muitas mudanças, e agora com essa pandemia parece que as mudanças se aceleraram, né? E a gente não pode ficar para trás, né? A gente não pode ficar na rabeira, a gente não pode ficar atrasado para pensar nisso com relação à igreja. Claro que a gente não tem que sair correndo atrás de modernismos, de ondas que são passageiras, mas muita coisa mudou, não é? Então, eu acho que é o momento da gente repensar a igreja. E a ideia, inclusive, da formação desse grupo e dessas reuniões de segunda-feira tem nos levado a isso, né? Eu acho que a cada semana que a gente se reúne aqui na segunda-feira, a gente tem realmente percebido isso, ouvido isso de um, de outro, a gente falando do passado, falando do presente, de cada igreja, de cada ministério, de cada pastor, a gente vai percebendo que algo precisa ser feito, né? Pastor, eu quero te liberar aí, falta 3 minutos para você começar a outra live. Muito obrigado, viu, pastor, pela sua prontidão em nos atender. Que o Senhor te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Beijo a todos. Amém. Deus abençoe, querido. Obrigado. Um abraço, querido. Na paz. É isso aí. Os irmãos que quiserem nos ajudar aí na compreensão dessa temática aí, quiser dar uma palavra, acrescentar alguma coisa, eu acho que seria importante a gente ter a impressão de cada um, né? O que cada um tem percebido, qual a leitura que cada um dos colegas tem feito sobre essas mudanças, né? Que a leitura que eu faço é que elas já vinham acontecendo e se aceleraram agora durante a pandemia, né? E o que fazer com relação à igreja, né?
Eu queria saber de algum dos colegas aí, se alguém tem alguma ideia, alguma noção do que vai ser feito na sua igreja, do que você pretende fazer. Ô, pastor, É, eu posso falar? deve. Eu percebi o seguinte, que eu vou falar por mim, particularmente, eu estava ficando para trás. A gente fica tão envolvido no dia a dia, no presencial, com a igreja, e que paralelamente estava correndo, e hoje a gente percebe isso, que isso veio para ficar, não tem um retorno, dizer, olha, só por esse período. A tecnologia, essas ferramentas que a gente tem verificado, eu fui jogado assim por conta da pandemia para poder usar, porque eu sou muito cru nessa questão da tecnologia. Mas eu percebi o seguinte, que é uma ferramenta que, como o pastor Antônio falou, ela tem uma dimensão assim, bem grande, que eu vou dar um exemplo, experiência que eu tenho percebido. Eu tenho parentes lá em Rondônia, eu tenho parentes lá no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. E assim, eu louvo a Deus porque eu não tinha contato com esses parentes e eles começaram a assistir a live, né? E pessoas que não frequentam a igreja. E a partir daí passaram a assistir todas as lives. Da minha esposa, a irmã da minha esposa mora no interior de São Paulo. Ela começou a assistir as lives e quinta-feira passada ela acabou aceitando Jesus. Ela ligou aqui para minha esposa, como que eu faço para aceitar Jesus? Olha, eu ainda fumo, será que isso impede? Então ela acabou aceitando Jesus, eu peguei o telefone, a gente conversou, e ela entregou a vida a Jesus. E tudo por conta dessa nova tecnologia, que de um outro momento ela não participava de igreja nenhuma. Então eu percebo que é uma instrumentalidade, uma tecnologia que já está aí, não nem veio para ficar, e que ela vai perdurar. E se nós não usarmos, nós vamos perder. A experiência do pastor Nilson é um pouco parecida aqui. Em relação ao resultado que nós temos tido desse instrumento, irmãos, nós estamos apresentando nossos cultos via Facebook, né? Eu comecei a ficar preocupado, né, no começo, que seriam apenas um movimento também, e que o número de pessoas, chegamos até números assim absurdos, né? E eu comecei a ficar um pouco incomodado com aquilo. Falei, qual o resultado disso, né? Aí o tempo foi passando e aí eu fui fazendo um acompanhamento e aí eu comecei a ver que, de repente, a nossa igreja ela teve um crescimento interessante de pessoas que estavam desigrejadas, literalmente. E pessoas que estão participando todos os domingos. Todos, as mesmas pessoas. Né? Não são assim esporádicos, aparece um grupo ou outro. Não. Agora são as pessoas que ficaram nos acompanhando. E nós temos um número hoje dessas pessoas que nos acompanham de 150 pessoas. Achei muito interessante. O resultado disso não imaginava que seria tanto assim, né? Agora, só fazer uma observação aqui de tudo que o pastor Antônio estava falando, me reportou ao pastor Zico, né? Da semana passada. É isso mesmo? Pastor Zico. Ele falou muita coisa ali, muita coisa que nós, não sei se os irmãos observaram, mas muitas coisas que nós já praticamos. Né? Eu já fui praticamente em todas as igrejas e observei que muita coisa já foi eliminada já, né? Aquela toalhinha de cima do púlpito já foi embora também.
nós estamos no caminho. Tá? Uma preocupação que eu tenho aqui na CCM em relação a cultos com um grupo pequeno, no começo eu fazia, já há bastante tempo não faço, eu tenho sim uma preocupação de que se não tiver pelo menos 50% da igreja, eu não vejo muito sentido de fazer um culto com um grupo pequenininho durante a semana. Talvez 50% é muito, né? Pode ser um número menor, mas fazer com 3, 4 pessoas não vejo... Eu, né? Não sei os demais, não vejo muito objetividade nisso, não. Tá? Agora, olhando num contexto geral, é claro que se nós formos pegar toda aquela ideia do pastor Zico e despejar de uma vez só dentro das nossas igrejas, teríamos um grande problema. Né? Mas o que eu pude observar ali, na fala dele, é que ele acabou abrindo mais o nosso entendimento, a nossa visão em relação à condução da igreja. Né? O pastor Antônio ele vem trazer, agora eu ouvindo ele, uma contribuição fantástica, né? Porque é exatamente isso que eu tinha comigo aqui. Será que, ao fim da pandemia, vamos dar continuidade a transmissões? Sim ou não? Ouvindo ele falar agora, eu acabei aprendendo algo aqui tremendo, né? De nos aperfeiçoarmos muito mais e darmos continuidade desse modelo, sim. Tá? Só vou ser breve aqui. No domingo agora, passado, a ministração o tema que eu usei foi através da cruz, né? Tem muito forte, muito bonito. E o texto que eu usei foi 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 8 ao 18. Eu achei interessante uma pegada que eu fiz aqui, né? Que eu tenho insistido com os irmãos, queridos, que Deus não lançou, em hipótese alguma, o coronavírus sobre a nação. Deus não é culpado disso. Eu tenho sido enfático em dizer isso. Tá? Culpar a Deus nesse momento, não. Porém, quando eu estava lendo o livro de 2 Coríntios, lá no capítulo 4, eu achei um versículo muito interessante, que ele fala que Deus usa as coisas que não são, as coisas pequenas, né? É que eu não estou achando aqui agora. Deixa eu ver o que eu acho. Mas se algum outro irmão quiser falando aí, vai falando, enquanto eu pego aqui e compartilho com vocês. Alguém mais quer fazer algum comentário aí? Acho que o Jairo mesmo já retoma, né, Jairo? Bom, enfim, irmãos. Mas foi dentro desse contexto, né, que Deus usa situações, tá, para trazer um despertamento, uma renovação, um acordar, né? Porque nós passamos anos a fio. O pastor Zico disse aqui que quem foi que disse que a ceia precisa ser no final do culto, né? Estão lembrados disso? Uma ocasião eu estava num culto de ceia lá na CCN
Nós cantamos o louvor e eu chamei os irmãos para tomar ceia. Todo mundo estranhou. Isso já tem tempo, né? Eu não sei, alguns irmãos já participaram do culto de ceia lá na CCN. Eu tenho um modelo diferente, assim, não é o tradicional de levar a ceia lá onde o irmão está sentado. Não sei se os irmãos fazem isso lá na igreja de vocês. Mas os irmãos na CCN, eles vêm tomar ceia lá na frente. Então, eles fazem a fila e vêm um por um tomar a ceia. Eu deixo os diáconos servindo e eu e a Neide temos o hábito de abraçar os irmãos assim que eles acabam de tomar a ceia. Hoje eu não faço mais isso porque não pode ficar abraçando as pessoas, né? Então tem que manter a distância. Mas eu vejo tudo isso como muito positivo, e a igreja precisa estar nessa pegada, assim. Nós tivemos o ano passado o CEDELIM, pastor Márcio, e eu fiz questão de levar um grupo aqui da CCN para participar, porque eu participei das outras vezes, né? Sempre quando tem algum evento desse porte lá na Batista do Povo, eu faço questão de estar por causa do material que é passado para a gente. Aquilo traz uma abertura de mente fantástica, né? E eu conversando com o Henrique, meu filho, nós chegamos a uma conclusão, que os pastores que perdem eventos e esse modelo de ensinamento acabam deixando de fazer uma troca no seu Windows. E o Windows fica atrasado. Ele fica o 7, vai ficando. E já estamos, na verdade, no Windows 10. Né? Não sei se já chegou o 11 ou outros aí. Mas é bem isso, queridos. Há uma atualização que precisa ser feita e esse encontro que nós estamos tendo aqui a segunda-feira tem trazido uma contribuição muito grande para mim. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastor Oswaldo, quer contribuir? Quer compartilhar conosco? Vai precisar ligar o áudio. Aí. Eu acho que uma coisa boa é que nós deixamos de derivar nossa identidade de um local, de um nome, de determinados ajuntamentos que a gente chamaria até de o culto principal, coisas desse tipo, né? E começamos a enxergar, ou pelo menos se deu ênfase na igreja como causa, né? Como um organismo vivo. Eu creio que até o irmão Jair compartilhou que ele conseguiu até alguns desigrejados, né? A grande crítica dos desigrejados é com a instituição, que a gente vinha perdendo tempo com muita coisa de só menos importância, gastando tempo com tanta coisa que não era prioridade, deixando passar tantas oportunidades que o encontro presencial permitia, não é? E de repente, nessa condição, nós estamos tendo outro olhar. Eu tenho certeza que você está pensando, quando eu puder voltar, será tão diferente, eu vou fazer tão diferente, não é? E você começa a descobrir isso, a igreja como causa, a igreja como um organismo vivo. E aí vai mudar a nossa eclesiologia, de certa maneira, a nossa teologia também, aquela ênfase no clero, né? Agora o leigo está tendo as mesmas oportunidades. Se pensarmos que o que funcionou a contento nesse período foram os grupos, na minha igreja o grupo de célula cresceu. Então,
pensarmos mais no discipulado, né, como formação de liderança, e muito mais no indivíduo, nas famílias, do que na massa. Então, eu creio que foram grandes mudanças, né? E essa questão de usar a mídia, que é de fato um caminho sem volta, que igreja no passado tinha condições de ir para a televisão falar em cadeia nacional. Era muito caro, muito caro. Então, pouquíssimas igrejas tinham condições. Mas hoje, se você posta um vídeo no YouTube, no Facebook, no Instagram, você fala para o mundo, não tem limite. Inclusive, conversando com o pastor Lamartine, muito antes da pandemia, mas muito antes, o pastor Lamartine Pozella, que hoje ele está com uma média mensal de 7 milhões de pessoas ouvindo as pregações dele. Ele investia na televisão, ele é pioneiro nisso, né? A igreja da qual foi pastor 8 anos também, na época, já tinha o programa em cadeia nacional, mas era muito caro. A igreja não tinha condições de pagar, era um empresário rico que bancava o horário de televisão. Mas ele estava, por último, na televisão, acho que de Alphaville, ali, tentando pegar aquele povo ali da região e tal. E ele falou, olha, eu saí da televisão, entrei na internet, profissionalizei, porque tem um respaldo tecnológico pago para ele ali, ele faz as lives, eles dão uma arrumada, põe imagem, é um negócio extraordinário. A igreja explodiu, irmãos. A igreja foi de 1.000 membros para 6.000 membros. Então, ele estava dizendo que houve uma pesquisa nos Estados Unidos, que ele interpretou um pesquisador que trabalha para o Walt Disney, um cara muito famoso lá, que ele disse que de todas as instituições, quem mais postou na internet durante a quarentena foi a igreja. E disse que foi uma coisa extraordinária. Então a igreja mostrou a cara, o jeitinho simples, o irmãozinho lá no Face, sofrendo nas primeiras postagens. Todos nós, né, irmãos? Fazendo aquela coisinha artesanal, mas aí a família gostou, compartilhou, e o negócio foi ganhando vulto, né? Então, queridos, eu acho que é um tempo novo. Alguns pastores com os quais converso estão preocupados que a membresia não está voltando, com receio, né? Eu soube de uma igreja, Márcio, pastor lá do povo, compartilhou com o meu irmão, Mato Grosso, que 500 pessoas se inscreveram para o culto e 100 pessoas compareceram. Né? Então, você pode imaginar, né, a decepção. Eu até compartilhei isso com o Dimas, ele ficou tão consolado, tão confortado, que o Dimas estava chateado com isso, porque ele tinha lá uma média de 30, 40 pessoas que se inscreviam, não compareciam. Eu falei, o Dimas, queria consolar você. Mas o que eu quero dizer com isso, queridos, que apesar dessa volta acontecer lentamente, mas vai acontecer, eu creio. Eu creio que Deus está no controle de tudo, irmãos. É o Senhor da igreja, o Espírito está agindo e vai acontecer. Mas as pessoas que estão sendo alcançadas além da igreja local, o número de pessoas, é muito grande. É muito grande. O alcance é muito grande. Então, de certa maneira, vai até compensar essa demora na volta. Agora, não sei com os irmãos, eu nem voltei aos cultos ainda.
e fiz uma reunião com a liderança e eles disseram o seguinte: as células, a rede de homens, a rede de mulheres, eu posto um vídeo toda manhã, diariamente, e os cultos e tal estão tendo um resultado tão bom, tão positivo, que correr riscos e voltar, não sei se vale tanto a pena assim. Agora, meu amigo Dimas disse para mim que quanto mais eu demorar, pior vai ser. Pode ser que eu esteja pagando para ver, né? Mas mudou, irmãos, a coisa mudou. Nós vamos ter que dar outras ênfases, outros focos, né? E vamos ter que acompanhar isso, né? Para os irmãos terem uma ideia, eu estava ouvindo o pastor Lamartine estava colocando um novo nome para a igreja, porque o que ele sentiu? Ele sentiu que o impacto da mensagem, porque ele prega muito sobre escatologia, né? E ele é muito estudioso, foi mundial. Então ele está indo fazer palestra na Itália, em Portugal, e ele mudou o nome da igreja porque ele quer ter alcance internacional. Agora, a mesma coisa, a Igreja Batista de Sião, Bola de Neve também mudou. Estão colocando o nome em inglês para ter o alcance internacional, né? Então, irmãos, eu não sei, é um fenômeno. É um fenômeno que está acontecendo e é a importância da utilização da mídia, né? A gente é democrático agora, como eu disse, era muito caro, agora é de graça. Até o Márcio pode me dizer, até na política isso mudou, né, Márcio? Porque o candidato por exemplo, quando eu era pastor com o pastor Lamartine, ele foi candidato a deputado federal, depois federal, de saída foi de federal. O partido PP tinha que comprar a legenda. E ele gastou 2 milhões, irmãos, na campanha. E ele ficou suplente, ele não foi eleito. Ele teve 40 mil votos e não foi eleito. Hoje, um jovenzinho, recém-saído da faculdade, vai para a internet e consegue ser eleito sem gastar um tostão. Então, não sei, Márcio, mudou muito, né, irmão? Mudou sim, pastor. Mudou bastante. E esse ano nós temos eleição para vereador e prefeito, né? Esse ano, quem quiser fazer campanha só pela internet está lascado, não vai se eleger. Porque hoje as pessoas já não suportam mais ouvir de política na internet, né? Eu acho que saturou muito rápido. Entendeu? A internet se saturou muito rapidamente de política por causa dessa polarização que aconteceu entre direita e esquerda. E a gente, até dos grupos de WhatsApp, ninguém suporta mais ouvir disso. Porque alguns da direita se tornaram radicais, alguns da esquerda já eram radicais. Então, esse radicalismo, essa polarização extrema, está fazendo com que as pessoas estejam saturadas de ouvir de política na internet, porque na internet só se polariza, né? Na internet só se fala de radicalismo. Mas, Márcio, eu me referia ao dado novo de que só era eleito quem tinha poder econômico. Ah, sim. A esse dado novo, né? Uhum. Você tinha que ter 2 milhões. Isso mudou bastante, pastor. Isso mudou, né? E outra coisa é que as televisões, né, como a Globo e tal, elas eram a única voz. A Globo conseguiu eleger Collor, por exemplo, né? Então, hoje já não é mais assim, né? Eles não têm mais um monopólio da opinião pública, né? Então, hoje já há outras vozes, né? Então, nesse sentido que eu digo que eu acho que mudou a chance. Quer dizer, eu estou falando da redemocratização no uso de mídias. Não é que eu quero entrar no assunto político, irmãos. É que nós, que não teríamos chance de ir para uma televisão, fazer um programa,
Hoje nós temos, minimamente, a chance de falar mais gente, além do nosso corpo local, né? Pelas mídias sociais, o que é uma grande bênção. Isso que nós estamos fazendo aqui também é uma grande bênção. Isso é uma coisa também que nós vamos reavaliar, irmãos. Quantas reuniões a gente perdia tempo? Por exemplo, na minha igreja, as pessoas moram muito longe. Muito longe. Eu nunca mais vou fazer reunião de diretoria presencial, irmãos. Não tem cabimento. O cara eu tenho um membro da diretoria que mora na Aldeia da Serra. O cara vem para fazer uma reunião de 1h30. E às vezes só para cumprir tabela. Nem tinha tanta necessidade. Eu não tenho mais coragem de fazer isso. A semana passada eu fiz uma assembleia virtual na nossa igreja. Então, olha que bênção. E que diferença fez? Foi muito bom. Então, eu acho que isso muda também, né, irmãos? O pastor Oswaldo comentando aí, eu estava me lembrando um pouco antes aí de toda essa situação acontecer, a gente se lembrar, né, que o atual presidente ele se elegeu sem as emissoras, né? Ele só usou as redes sociais. Meio que profeticamente nos mostrando que as coisas seriam diferentes, né? Exatamente. Esse é o novo paradigma, né? Agora, isso que o Márcio falou também é verdade. Tem até uma pergunta para os irmãos. Irmãos, acho que o pessoal uma hora vai cansar das lives, vai cansar dos vídeos. O que vocês acham? Eu acho que sim. Eu acho que vai cansar uma hora. Vai. E um detalhe, né? O povo brasileiro não tem jeito. O povo brasileiro ele é religioso. A questão é essa. Então ele quer ter esse contato, ele quer estar ali, ele quer estar no local. Quer abraçar, né? Exatamente. O brasileiro ele tem disso. O crente evangélico então nem se fala. Ele não vê a hora de estar junto para ter aquele cafezão grandão com todo mundo. Ele não quer nem preocupar com a distância, pastor Oswaldo. Tem disso. Mas o que eu vejo, na verdade, é que, pelo menos nesse momento, eu não sei como vai ficar lá para frente, pode ser que algumas pessoas se acomodem até, mas eu estou dizendo, o que facilitou o alcance, né, para a evangelização de alguns que estavam mais fracos e não estavam indo à igreja. E algumas igrejas, eu percebi que decidiram, algumas igrejas radicais, né, não fazer uso desse instrumento aqui. Eu estou tendo membros hoje lá do Mato Grosso. Gente de longe. Mato Grosso acompanhando a gente domingo pós domingo. Não é um domingo, não. Todos os domingos estão lá. E fazendo comentário, e mandando, e agradecendo, e fazendo pedido de oração, né, participando com a gente. Tremendo. Os familiares da minha esposa, muitos deles não são cristãos, e têm nos acompanhado aí já bastante vezes, né? Puxa, que bacana, na nossa igreja local eles não vêm, mas acompanhando eles estão. Então, que o Senhor possa usar esse instrumento agora, por mais um ano que seja, para ser aí o instrumento que vamos estar jogando essa semente, né? Quem sabe a hora que essa novidade ela cai no desuso, os frutos comecem a brotar e as pessoas começam então a ir para voltar para as igrejas, né? Com relação ao evangelismo, eu tenho pensado nisso, porque o grande senão de uma pessoa com relação à igreja é a imagem de pastor que ela tem pela mídia, não é? Televisiva, grana, oferta, dízimo, e a ideia de estar no domingo, que é o dia que ele quer curtir a família, é o dia que ele quer passear, tudo, num culto. Então, na cabeça de um incrédulo, e quando ele pensa num culto também, ele lembra da missa.
aquela missa que pesa 1000 megatons, aquela coisa pesada, enfadonha, que o padre falando. Aí, de repente, ele está em casa e você entra lá, não tem dízimo, não é necessariamente um pastor, não é um culto comprido, é uma palavra rápida, prática, que está falando de forma pertinente com relação ao tempo da pandemia. O cara começa a ouvir, irmãos. Eu acho que isso tem sido uma oportunidade tremenda. Por exemplo, meus vídeos são de 10 minutinhos, né? 10 dá para encarar, né? Você está ali, tal, celular, você vê um tema importante, é importante também você escolher um tema que tem a ver, né? E ele ouve. Ele não entraria numa igreja. Não é? Então, acho que isso vai diminuir a distância. Aí quebra o preconceito. E como o irmão falou, num segundo momento, aí para frente, haverá a colheita dos frutos. Com certeza haverá. Com certeza. Pastor Oswaldo, está fazendo tipo culto de domingos? Faz ele, a palavra faz um pouco mais extensa ou permanece nos 10 minutos? Não, irmão, eu faço de palavra de 30 a 40 minutos no máximo, porque esse culto pela internet ele não pode passar de 1h15, não pode passar, porque as pessoas não ouvem. Não fica, né? Pelo menos eu fui aconselhado nisso, né? Então eu até desacostumei a fazer palavra mais extensa, eu estou desacostumado, me cansa. Eu fico cansado quando eu passo de 30 minutos, eu fico cansado, falando, nossa, eu dava congestão na igreja. É porque eu não estou mais com tanta saúde assim, né? Então, 30 minutos para mim está boa medida. E o 10 me deixou mal acostumado também, né? Você consegue fazer uma mensagem em 10 minutos, com começo, meio e fim, né? E eu fiquei mal acostumado. Eu estou achando 30 muito. Então, estou escandalizado comigo mesmo, como eu era demorado. E falta de objetividade. Ficar explicando palavra teológica, irmãos, acha que o povo está interessado nisso? O que o grego diz? O que o hebraico diz? O que tá, mas imagina, eu estou parando até de citar capítulo e versículo, porque a pessoa confia em você, né? Você fala, está na Bíblia, Paulo disse lá em Coríntios isso. Você já ganhou tempo. Capítulo 21, versos de 1. Não leio o texto inteiro, eu já vou citando o texto na mensagem. Por que a gente faz uma leitura antes se o texto vai aparecer durante a mensagem? Já pensou nisso? Quanto tempo a gente perde? Não sei o que vocês acham, talvez vocês estejam escandalizados. Não, é verdade. É bem verdade, irmão. Vai aparecer na mensagem. Eu vou citar na hora certa, eu não leio no começo. Infelizmente, nós vivemos a geração do fast food. Geração do fast food que quer tudo rápido, né? Irmão, mas onde é que a gente desce a coisas mais profundas? No discipulado, no treinamento de liderança. Aí a gente desce, não é? Mas falar para fora desses videozinhos de 10 minutinhos ou nesse culto e tal, as pessoas não estão acostumadas. Eu lembro que quando eu estava assim, a gente às vezes está assim, na unção, né? Aquele mover. Eu não queria acabar o culto, mas não é. A turma não está com você. Vocês estão entendendo? Para você está maravilhoso. E outra, você está falando. Senta lá para ouvir, para ver se você não começa a abrir a boca. Nossa, é complicado, né? Então, às vezes a gente... Irmãos, agora faz sentido. A gente demora, mas eu demorei tanto para aprender isso. Sempre o gostinho do quero mais é bom e é bênção. Amém. Do que aquela coisa enfadonha.
Eu não sei o culto dos irmãos, não posso conhecer Pastor Oswaldo. vocês. Falo da minha. A gente enchia muito linguiça. Mas sabe que isso Muita tudo, linguiça no culto. isso tudo que Que não você tinha está nada a falando, ver. Oswaldo, Perdendo tempo com um monte de coisa que não edifica e incomoda o visitante. Meu culto não era para visitante. Oswaldo, isso tudo que você está falando nem é novidade para esse grupo, porque a gente, nessas últimas semanas, a gente tem falado sobre isso exatamente, e inclusive na semana passada o pastor Zico, que era o nosso convidado, foi o nosso convidado, ele falou muito a respeito disso, né? Dessa mudança. A gente precisa virar a chave, né? A gente precisa entender o tempo que a gente está vivendo, não é? E alguns dos pontos que você falou aí, a gente já vem discutindo isso, e alguns até colocando em prática nas suas igrejas. Então, só venho a confirmar mesmo que realmente é isso, né? O caminho é esse, o caminho é essa mudança, sem descuidar daquilo que é essencial, não é? Sem abrir mão dos valores, dos princípios, mas buscando realmente entender o novo tempo que a gente vive e começar a participar disso, né? Desse novo tempo. Irmãos, é que a gente sem perceber, na sinceridade, na singeleza de fé, a gente vai acumulando ranços de tradição que não acrescentam nada e que estão distantes daquilo que era a igreja no Novo Testamento, né? E daí a gente vê outras igrejas aí crescendo e atraindo jovens e a gente fica, mas meu Deus, o que acontece? O que é? Eu acho que vocês falaram aí nessa reunião as palavras-chave: repensar, fazer releitura, repaginar e não ter medo disso, irmãos. Não vamos ter medo disso, porque a igreja se distanciou demais do que foi no princípio. E acrescentou um monte de coisa, um monte de costumes, de tradição, que não tem nada a ver. Eu me lembro uma vez, eu era jovenzinho, crente, bem novo ainda, mas eu já estava com a mentalidade assim para abrir para coisa nova. E eu lembro que o meu pastor Orlando, falou assim: o irmão não quer liderar aí os mensageiros do rei? Eu era da primeira igreja, né? Falei, mensageiros do rei, pastor? Para que isso? Isso cumpre que propósito? Atende qual demanda? Porque os irmãos entendem que mensageiros do rei é uma tradição batista, que fez desde sempre. Ela teve um propósito, mas no caminho se perdeu. A nova geração não vai participar do mensageiro do rei como não vai participar do escotismo. Quem quer ser escoteiro, irmãos? Vestir farda. O adolescente, você acha que ele vai vestir farda, escoteiro, fazer sobrevivência na selva? Passou, irmãos. Então, foi os bom, adventistas do sétimo dia fazem. Não, foi legal? Foi. Mas é outra linguagem, né, irmãos? Eu não sei, eu ainda tenho muita resistência, por causa da minha idade, né? Eu tenho 65 anos, eu me converti com 21, mas, assim, eu estou aberto para o que Deus tiver, eu não vou atrapalhar, eu vou sair da frente, porque tem que alcançar. Estou na mesma pegada, pastor. Eu saio da frente, estou na mesma pegada. Assumo o jovem, se a minha mentalidade não alcançar, porque é difícil para a gente, né? Eu sei que é difícil, né? O cara chegar lá querer pintar a tua igreja de preto, aí você faz o quê? Né? A minha igreja é toda branca. Pois é. A hora que falaram para mim, eu fiquei escandalizado. Falei, o quê? O altar tudo preto? Depois eu comecei a perceber a idade, a Ibab é interessante, preta, né?
a outra igreja é preta, a outra é preta, você vai no Rio Som, é preto. O jovem é luz em cima, diz que facilita a filmagem e tal. Então não está na hora de você falar, tanto faz ser preto, ser branco. Se igreja é o povo, né, irmãos? Isso é um detalhe, né? É estética, né? É isso aí. Eu não sei o tempo de vocês aí. Eu acredito que já passamos um pouquinho aqui, mas amém. Sempre bom a gente ter essas contribuições, porque a gente vai percebendo como que realmente nós, queiramos ou não, nós estamos meio que nos alinhando dentro do mesmo perfil. Só uma observaçãozinha, pastor Oséias. O pastor Oswaldo falou sobre a igreja preta, né? A pintada de preto. Também é algo que não deixa de ser um modismo que está acontecendo já há algum tempo. Claro. É um risco que nós corremos. Agora, uma preocupaçãozinha minha em relação a isso, pastor, onde eu moro aqui, o pastor Oséias conhece um pouco a região aqui no Vila Rica, eu tenho 2 igrejas grandes aqui perto. 2 igrejas grandes. Grandes assim, comparado um pouco às nossas, né? Com capacidade aí de repente para 300 pessoas, um espaço bom, né? Eu estava observando uma coisa. Eu moro aqui, bem próximo, e eu tenho uma preocupação lá, onde nós estamos cuidando da igreja, em fazer a igreja conhecida ao redor com os vizinhos, de alguma maneira. E eu estava olhando aqui, essas igrejas estão há bastante tempo, e eu nunca fui abordado por essas igrejas. Nunca fui. De nenhuma maneira. Nunca bateram palma aqui, para trazer um convite. Porque eu sei que tem muitos membros lá que não sabem que nós somos cristãos evangélicos aqui, né? Alguns podem saber, mas eu não vejo nenhum movimento na rua, nas ruas paralelas. Não vejo a igreja se mobilizando, assim, se oferecendo de alguma forma, né, com alguma atividade, por menor que ela seja, para cativar um pouco as pessoas. Eu vejo isso como uma preocupação também, né? Nós criamos um bazar muito diferente, um diferencial lá na nossa igreja, que tem pastel, tem a música fica tocando o tempo todo, né? Eu não via isso, então eu criei isso. Agora eu já tenho visto isso, mas eu faço de alguma maneira que a comunidade lá ela seja beneficiada, né? E o último bazar que nós fizemos, eu fiquei muito impactado, porque nós colocamos um horário para começar, e antes do horário, pasmem vocês, 1 hora antes tinha uma fila dos vizinhos em frente à igreja. Falei, que bom, eu louvei a Deus por causa disso. Eles estavam ansiosos, cobrando, que hora que vai abrir? Eu falei, tá aqui, vou ter que abrir esse horário, não tem jeito. Mas me incomodou, né? Tem essa preocupação de repente pintar a igreja de preto, cativar as pessoas que estão dentro, tal, gerar um modelo aí de igreja, mas do outro lado, uma aproximação fica muito a desejar, né? Eu entendo isso como um ponto negativo, que a igreja precisa se mobilizar assim. Tá bom, queridos? Amém. Mas é isso aí. Pastor Márcio. Amém, queridos. Agradeço aí a participação de cada um, alguns colegas já saíram. Eu acho que por hoje a gente está satisfeito com as participações e as ideias, e acredito que é assim que a gente vai se edificando, né? Como diz a palavra, como o ferro afia o ferro, assim o homem ao seu amigo, né? Eu acredito que nessas trocas de ideias, de informações, de soluções que um ou outro encontrou, eu acredito que a gente vai melhorando. Só falando dessa questão da Igreja Preta, realmente ela ajuda muito na filmagem, as pessoas que estão assistindo se cansam menos
para assistir o culto quando o fundo é escuro. Na nossa igreja, como eu tenho, acho que mais da metade dos membros acima de 60 anos, eu não quis criar um constrangimento, nenhuma confrontação por causa disso. Então, eu resolvi colocar uma cortina. Eu pus uma cortina preta, né, na nossa igreja. Então, aquela parte onde filma, no vídeo acaba saindo o fundo preto mesmo. Né? Isso sem... E o resto da igreja ficou normal, sem mudança nenhuma. E eu estou usando também alguns refletores que ajudam bastante na iluminação e nos vídeos, né, para você transmitir isso. Acho que aos poucos a gente vai conseguindo se adaptar, né? Tem pastor que eu coloco até praia de fundo. Tá bom. Casos, Eu gostei do seu bigode, viu? Esse bigode aí tá bem comunicativo. É isso aí. Sem eu saber que o Márcio tinha providenciado a cortina preta, a nossa já está num processo. Para ter o fundo preto lá. Tá? Ela não será toda preta. Então eu acredito que nós devemos lançar uma marca Socianorte Cortina Preta. E a gente, para ter uma adesão boa, a gente fala que foi Deus que revelou. Pronto. Nossa! Aí vai longe. Muito bom, muito bom. É que se falar que foi Deus que revelou e você fizer um vídeo com pelo menos umas 10 igrejas da Socianorte usando a mesma cortina, não tem como não dizer. Já era! Essa imagem aqui ao fundo, ó, é o altar da nossa igreja, tá vendo? Estou vendo, bacana. Então eu coloquei a cortina preta no meio, então na hora de filmar, o preto está resolvido. O preto resolve bem. Maravilha. Beleza. É isso aí, queridos. Tá bom, irmãos. Um prazer estar com vocês, viu? Ter todos Maravilha. Aqui. Pastor Oswaldo, seja muito bem-vindo em nossas próximas reuniões. Foi uma contribuição muito boa que o senhor trouxe para nós. Obrigado, Zéias. E com certeza soma com tudo aquilo que a gente vem ouvindo e a gente percebe como o Senhor está trabalhando com cada um de nós, né? Parabéns, então, mais uma vez, o vovô Smurf. Benção aí. O vovô Smurf é uma benção. Quem é o vovô? Olha no rosto que você vai perceber. Quem é o vovô Smurf? Você falou do bigode do pastor Márcio? Dá uma olhada na barba branca. Dá uma olhada na barba branca e no bigode branco aí que você vai ver. Só eu com a cara limpa aqui, hein? Tá vendo aí? Aqui é tudo Lula. Tudo PT, não? Deus livre. Você ainda não recebeu a unção de profeta, por isso. Sair dessa praia aí, não vou ser reconhecido, não. Você só fica na praia, Oswaldo. Olha o vô coruja. Olha o vô coruja aí, ó. Parabéns, viu? Eu ainda não sou avô, apesar de avançada em idade. Casei muito tarde. Casei com 35 anos. É isso aí. Um pouquinho. Vamos orar, mas vai ter a oportunidade de orar para nós encerrarmos a nossa reunião, né, pastor Márcio? Com certeza. Vamos orar com o pastor Oswaldo para nos abençoar aí. E aí a gente está encerrado. Senhor, Tu conheces as dificuldades, os temores, as inseguranças de cada coração diante desse novo tempo. Pedimos-te, Deus, em nome de Jesus, que Tu nos concedas discernimento espiritual para ler esse novo tempo e colocá-lo em consonância com Tua vontade e Teus propósitos para a nossa vida. Pedimos-te que Tu nos encha o coração de fé, para que todo medo e insegurança seja debelados pela confiança de que Tu és o Senhor da igreja e o Senhor vai dar o time, o Senhor vai
inaugurar um novo tempo, o Senhor vai nos capacitar, o Senhor vai nos devolver as ovelhas para o culto presencial, o Senhor vai sustentar as famílias para que não haja esfriamento na fé. Ó Deus, coloca fé no nosso coração. Aleluia. Reveste-nos com teu poder glorioso, para que a nossa palavra ou a tua palavra em nossos lábios seja sempre viva e eficaz e possa edificar a tua igreja, e possa consolar corações, salvar vidas. Aleluia. Em nome de Jesus, que as escrituras estejam abertas para nós, dá-nos o entendimento dela e praticidade, palavra de conhecimento, palavra profética, palavra de sabedoria, quando estivermos expondo a tua palavra, porque não conseguimos mais dimensionar o alcance dela, Senhor, uma vez que caindo nas redes sociais, só o Senhor sabe para onde vai parar. Então, em nome de Jesus, ajuda-nos a repaginar, ajuda-nos a reavaliar, ajuda-nos a repensar, ó Deus, um novo modo de ser igreja, não inventando moda, indo atrás de modismos, não, mas voltando à essência, voltando àquilo que de fato é pertinente, aquilo que de fato faz diferença na vida das pessoas e nos libertando de todo ranço, de tradição humana construída pelo homem e que roubou tanto nosso tempo e que nos tirou tanta vez do foco e que nos fez tão para dentro. Então, Deus, eu peço a tua ajuda a todos nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe, queridos. Graça e paz. Bem, Boa semana a todos. Próxima segunda, às 8 da noite. Hein? Amém. Amém. Se Deus quiser e Nossa Senhora Aparecida não atrapalhar.